Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. E estamos aqui em mais um episódio nesse espaço especial do Le Café, essa cafeteria super aconchegante que está nos recebendo em mais um episódio. Então, quero agradecer essa parceria e também a Bela Flor, que também foi responsável pelo meu look de hoje, e Max Williams Fotografia, que entrega ensaios conforme a sua personalidade. Então, para mais informações, você encontra aqui na descrição do conteúdo. Bom, e nesse episódio, mais uma vez, estamos recebendo o Thiago Souza. Foi o nosso convidado no último episódio. Thiago, ele é psicólogo, ele é especialista em TCC e também em neurociência, e ele atende casais. Inclusive, o nosso episódio de hoje será uma extensão. Vamos ainda falar sobre relacionamentos, mas com um tema um pouco mais polêmico. Como identificar sinais sutis de um relacionamento tóxico? Então, se você se interessou por esse conteúdo, pega o seu café, tira os sapatos e fica à vontade. Seja bem-vindo, Thiago, mais um episódio aqui te recebendo, é um prazer. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Prazer é meu de estarmos juntos, feliz demais de estar mais uma vez aqui, espero que possa contribuir, né? Estou voltando a sinal que o outro foi legal. Sim, com certeza. E o tema de hoje, ele é intrigante, né? Porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, quando a gente usa esse termo, de primeiro momento vem aquelas situações mais graves, né, alarmantes, mas na maioria das vezes não. Muito pelo contrário, na maioria das vezes acaba vindo num lugar mais sutil, quase que imperceptível, e fica mais difícil para o público leigo fazer essa leitura de sinais tóxicos em um relacionamento. E aí, quando a gente pensa nesse termo tóxico, né, a gente está falando de algo que mexe com o nosso organismo, a gente não fica bem, né? A gente fica muito mal. E aí, quando a gente vincula isso a um relacionamento, a gente está falando de um desgaste ali emocional de várias formas. E hoje eu trouxe outras perguntas para esse episódio, para esse tema, e eu acho que teremos polêmica aqui, hein? Vamos. Mas é um tema polêmico, né? É um tema polêmico, porque por si só, né? Tem muita gente hoje que fica falando que tudo é tóxico, né? E, na verdade, sim, é uma questão que, de fato, pode ter aí suas controvérsias, mas será que realmente tudo é tóxico? Ou será que, na verdade, a gente aprendeu a perceber mais aquilo que é tóxico no nosso dia a dia, né? Antes, muita coisa era empurrada para debaixo do tapete. Hoje, coisas que antes ficavam escondidas, a gente já consegue, não, peraí, isso daqui... Sim, hoje a gente tem mais acesso nessas informações, verdade, verdade. E aí, já aproveitando, dando um gancho na primeira pergunta, tá? Ele sempre diz que vai mudar, e por alguns dias muda mesmo, mas depois tudo volta. Isso é só dificuldade de adaptação ou é o ciclo clássico de um relacionamento abusivo? Então, depende do que é esse mudar, né? Porque é mudar algo que impacta a outra pessoa de forma em que ela se sinta anulada, com medo, diminuída, inferiorizada, ou é uma mudança aleatória da vida, né? Eu digo que não é só o fato de mudar, vou mudar o trabalho, mudar coisas que são ok, né, corriqueiras, que não vai afetar o outro de certa forma. Agora, essa é uma questão que diminui, que anula, que massacra, que fere a integridade, que fere a moral, que faz a pessoa duvidar de si mesma, duvidar da sua capacidade. Então, de fato, pode sim ser algo tóxico na relação. Uhum. E eu tô pensando aqui, né, quando a gente fala de relacionamento abusivo, tóxico, tem aquela teoria do ciclo, né, da lua de mel, e aí isso me remeteu. Você acha que tem algo a ver em relação a isso? Possa ser nesse contexto que você traz? Se for nesse lugar de chantagem emocional, e realmente se tornar ali um ciclo, ele muda, depois piora e tudo mais, você acha que pode estar entrando nesse viés? Sim, pode, claro, porque é algo que se repete, né? É aí que entra o ponto. Quantas vezes a pessoa está disposta a falar e quantas vezes a outra pessoa também consegue manipular a situação.
Porque o relacionamento tóxico, ele começa com uma manipulaçãozinha. Você faz algo, não tem nada a ver. Deixa passar, poxa, foi só o jeito da pessoa, só a maneira de falar mesmo. O problema sou eu. O relacionamento abusivo, na maioria das vezes, faz com que a pessoa que está sofrendo ali do relacionamento, ela sinta o problema da situação. E começa dessa forma, tenta mudar. Aí não muda. Aí no dia seguinte faz a mesma coisa e foi porque você agiu assim. Né? Realmente, alguns comportamentos predispõem outros, só que tem que ter um limite. Peraí, independente do que me façam, eu estabeleço um limite de que eu não vou ferir, que eu não vou atravessar o direito da outra pessoa. E aí a gente volta naquele ponto que a gente até comentou no episódio anterior, sobre entender os seus limites, né? Ficar claro, a clareza, né? O alinhamento de expectativas, por exemplo. Ter claro o que é negociável para mim no relacionamento ou não. Para entender ali a margem, né? Da onde que talvez não esteja mais fazendo sentido, não esteja fazendo... É o empoderamento da pessoa, né? Se empoderar de quem você é, dos seus gostos, dos seus desgostos, para não deixar que o outro tire de você quem você é. Muitas pessoas, às vezes, entram no relacionamento e se desfazem de si para caber no outro, para caber na relação. Se você precisa se desfazer de si, peraí, a pessoa não está com você por você. Ela está com você por um ideal que ela criou de você. Então, talvez ele não seja o seu lugar. Muito bom, muito bom. E aí, já interrelacionando na próxima pergunta. A gente tem momentos bons, mas eu vivo com medo de como ele vai reagir às pequenas coisas. Isso é normal em um relacionamento que passa por crise ou já é um sinal de algo tóxico? Depende, porque muitas vezes o medo da pessoa vem de algo que ela viveu e não tem a ver com o outro, né? Então a gente precisa analisar, já teve alguma história antes? Em algum momento você já falou e a pessoa reagiu de uma maneira que, poxa, então isso não é normal, eu não aceito que façam isso comigo, eu não aceito que falem assim comigo, para mim isso não é algo saudável dentro de uma relação. Então, se isso já aconteceu e você já comunicou e a pessoa retorna, faz de novo aquilo dali, pode ser sim um sinal, porque de certa forma não está te respeitando, né? O que você falou entrou no ouvido e saiu no outro. Um padrão, né? É um padrão. Já coloca. E aí, entrelaçando nisso que você trouxe, tem um livro que eu li uma vez que falava exatamente sobre isso. Que não necessariamente, quando a gente está diante de uma situação e aquilo causa um sentimento desconfortável, né? Seja raiva, tristeza, não necessariamente aquilo está comunicando ao que está acontecendo ali, mas sim está comunicando algo da minha história, algo que eu trago como significado, algo que eu aprendi na minha criação, né? Que histórico que eu tenho com aquilo ali. Então isso vai divergir, por isso até quando a gente fala, às vezes, duas pessoas vivem a mesma situação e está muito atrelado a essa história de vida, né? Como que eu estou interpretando aquilo ali. Então, por isso que quando você traz isso, eu acho muito importante para a gente também se autoavaliar quando a gente estiver diante de uma demanda do relacionamento, seja amizade ou relacionamento amoroso. Se avaliar, isso está comunicando o quê? Eu acho essa autoavaliação muito pertinente. Porque às vezes a gente só sente e já replica para o outro. Tem até uma psicóloga que eu gosto muito dela, ela tem um bordão que ela fala assim: bateu, doeu, pega que é teu. O que ela quer dizer com isso? Porque de alguma forma, se a situação ela te atravessa, causa alguma coisa, a gente já tem ali no automático, tá vendo? Fulano me fez sentir raiva. Mas não, isso tá falando o que sobre mim também? Por que eu senti essa raiva? Por que eu senti essa emoção? Então essa autoavaliação. O que nos incomoda fala muito mais sobre nós do que sobre o incômodo em si. Sim. Se algo em você me incomoda, é porque alguma coisa em mim aqui está desajustada e quando bate, tem um ponto aí de ajuste. Sim, perfeito. E aí a próxima pergunta. Quando eu penso em terminar, a primeira coisa que sinto é pavor de ficar sozinha. Como diferenciar se estou insistindo por amor ou por medo? Isso é muito comum, porque muitas pessoas às vezes estão na relação e têm uma dificuldade de conseguir encerrar, né, o relacionamento, seja por um costume, né, a pessoa está acostumada com aquilo dali,
o medo de ficar sozinha ou até outros medos, né? Medo de não encontrar ninguém, medo de, sim, não ser amada de novo, porque, querendo ou não, a pessoa que é tóxica, ela também tem algo bom, né? Ela, ao mesmo tempo que tem um benefício, né? Infelizmente. E aí, às vezes, o receio é de perder esse benefício. O que eu costumo dizer é, o que te impede de sair da relação? É o sentimento ou são essas coisas secundárias? Porque se são essas coisas secundárias, significa que a relação já desandou há muito tempo, já não tem relação. É algo que ou você está sozinha ali ou outra pessoa está sozinha ali. Sim. Agora, se não, poxa, realmente o que me dificulta em sair é porque eu gosto, é porque eu amo, é porque eu tenho um afeto, é porque eu ainda acredito, né? E aí também, do outro lado, se você percebe algum movimento de melhora, aí beleza. Mas do contrário, não, eu tô aqui porque eu vou ficar sozinha. Qual é a evidência que você vai ficar sozinho? Você acha que vale a pena passar por tudo isso só para ter alguém que não te satisfaz, alguém que não tá ali junto contigo verdadeiramente? Mas nesses casos o que eu percebo muito é um certo cômodo. Porque você já está familiarizado com aquela pessoa ali, do lado, presente a todo momento. Às vezes você já tem uma rotina, né, de se ver. Então, pensar em lidar com essa falta, aí a gente vai falar, né, de um tipo de luto, eu percebo que assusta muito mais as pessoas, né, vem com peso, mesmo tendo esses malefícios. E aí a pessoa, ela fica ali aprisionada. Aí, é claro, quando eu percebo, né, mulheres que permanecem em relações por conta desses motivos que são mais rasos, né, que não sustentam por muito tempo, aí a gente está entrelaçando uma baixa autoestima, não tem clareza dos seus valores, e aí, por qualquer coisa, já se submete com esse medo, né? Então, a qualquer custo, eu não quero ficar sozinha. Tem a questão também, já tenho uma idade avançada, como que eu vou terminar agora? Já tentei com outras pessoas, já estamos há tanto tempo juntos. Aquela frase, desculpa te interromper, é muito comum, né? É pior com ele, ruim com ele. Ou ele tá certo. Ele, exatamente. Mas sabe o que é o triste, Andressa? Que a nossa mente ela é adaptável, né? Triste assim, é bom por um lado, né? Sim. Mas muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é ruim. E tem muitas pessoas que às vezes é num podcast como esse que vai identificar que, peraí, eu tô vivendo alguma coisa que não tá maneira, não tá legal. Porque às vezes a pessoa tá tão cômoda com aquela situação que ela não consegue diferenciar o que tá ruim, o que não tá, o que é bom, o que não. Às vezes ela já se anulou tanto, já mudou tanto por conta da outra pessoa que ela acha que isso daí é o novo normal dela, que é ela. Na verdade, quando olha para trás, peraí, quem você era antes, né? Sim. Sabe, as coisas que você gostava de fazer, os amigos que você tinha, os locais que você frequentava, tudo isso passou. Isso me faz lembrar de um caso que uma vez peguei, era um paciente, já tinha idade super avançada, e quando a gente entrou, né, nesse viés de relacionamentos, já era um paciente viúvo, mas quando a gente foi olhar para esse histórico de relacionamentos, ficou evidente ali o quanto que ele era anulado e o quanto que ele viveu à mercê daquela relação. E quando eu fazia perguntas simples como: o que você gosta de fazer? O que é importante? Quais são os seus sonhos? Não sei. Se perdeu totalmente. E aí você vê esse se dar conta. Eu vivi por todos esses anos perdido de mim mesma. Eu não sei mais o que eu gosto de fazer, o que é importante para mim. E aí eu imagino, né, esse desespero. O desespero que deve ser. Na nossa vida, nós desempenhamos diversos papéis, né? Eu tô aqui, por exemplo, hoje no papel de psicólogo, mas eu não sou só psicólogo. Eu sou pai, eu sou esposo, desempenho outros papéis na vida. E essa questão, ela começa quando eu foco apenas em um papel, que é o papel amigo, é o papel marido, namorado, onde você estiver inserido aí na relação, e você foca nisso e esquece do restante. Isso acontece de várias formas. Sim. O relacionamento tóxico, a gente acaba atrelando a algo entre, né, um casal, mas isso pode ser entre uma relação de amizade, entre pai e filho, filho e mãe, entre você com uma criança, com um bebê, um filho seu, enfim. Perfeito. Você se coloca, você vai deixando que aquela outra pessoa anule você, a ponto de você se perder nos seus papéis. Quando você vê, você é só o quê? Só
pai, só mãe, só amiga e não tem do outro lado, né, aquela via de mão dupla. E de alguma forma a pessoa ela se fragmenta. Isso aí. Gosto de usar uma analogia de que tudo que a gente expande na nossa mente, né, tudo que a gente foca tende a expandir na nossa mente. Então é como o Thiago falou, né? Se eu super foco no meu papel ser mãe, aquilo vai expandir e eu só vou conseguir enxergar aquilo como colocar algo em um pedestal. E aí eu só olho para aquilo ali. E aí eu vou me perdendo nos meus Sua vida gira em função disso, né? Exatamente. Igual quando você encontra alguém. O que você quer? Você quer estar com a pessoa o tempo todo, você quer falar o tempo todo, você quer mandar mensagem, passa 2, 3 horas no telefone. Isso no início é legal. Só que se você não tomar um certo cuidado, quando você vê, sua vida está em função da outra e não mais você. Equilíbrio, né? É o equilíbrio e um participando ali da vida um do outro e contribuindo, né? O relacionamento ele precisa contribuir, ele precisa somar. Sim. Porque se ele vem para dividir, se ele vem para tirar, peraí, para quê? Isso acrescenta algo. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Me pego pensando que não sou mais eu mesma quando estou com ele. É normal mudar tanto por amor ou isso é anulação? Então, é como a gente estava falando. Às vezes você vai mudar, né? Porque toda relação nos atravessa, né? E ao te atravessar, alguma coisa você aprende. A nossa vida a gente vai aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo o tempo todo, toda a troca. Você ouve um podcast como esse, você aprende alguma coisa. Eu estou conversando com você aqui, eu estou aprendendo alguma coisa. Porém, isso vai mudando a gente. Só que existem mudanças que são significativas, né? Sim. Então, o problema é quando são essas mudanças significativas mesmo. E outra, quando só um lado muda. Eu posso mudar por amor. Pode ser que, sei lá, vou pegar um exemplo. Tem o futebol de quarta-feira, que para minha esposa, ela decidiu que na quarta-feira seria legal a gente ter um tempo juntos. Eu posso deixar de ir, eu posso deixar de estar presente naquele momento? Posso. Mas eu sei que do outro lado há reciprocidade. Pode ser que em algum momento ela vai ter que ceder. Relacionamento é ceder. Agora, quando não tem a reciprocidade, aí pega. Eu mudo, eu deixo algo, eu abro mão em um momento, mas do outro lado não tem isso. Não é desproporcional. É desproporcional. Uhum. Muito bom. É tipo aquela analogia da corda, né? Sim, sim. Peraí, tá machucando, só tá você aí. Quando você vê, tá tudo ferido. Muito bom. E aqui na próxima pergunta, entrelaça um pouco também. Sempre que eu tento conversar, ele diz que sou eu quem estou criando problemas. Como saber se eu realmente estou sendo exigente demais ou se é uma forma de manipulação? Então, você vê, o legal, só um parênteses, né? É que é como se fosse as perguntas, elas vão se complementando. Que é justamente isso, o relacionamento tóxico, abusivo, ele começa sutilmente, aí vai ganhando uma proporção maior. Eu acredito que a grande questão é, você está exigindo o quê? Você está exigindo porque para você é importante? Por que tal? Acho que a gente também tem que sustentar o nosso desejo, né? Poxa, eu estou exigindo algo que para mim é legal. Eu estou exigindo algo que para mim é importante. Eu preciso, vamos lá, você está exigindo um relacionamento em que tenha diálogo? Talvez para outra pessoa isso não seja importante, mas para você é importante. Você vai abrir mão disso? Então é pensar também, o que você está disposta a abrir mão? Agora, você puxar a conversa, né, para trazer ali, de fato, às vezes para outra pessoa não é um problema. Se para você você vai deixar de trazer, você vai deixar de falar, porque às vezes a pessoa deixa por conta disso, né? Aí ele está dizendo que só eu que vejo o problema. Só que se você não vê o problema vai ficar instalado ali, porque a outra pessoa talvez não esteja vendo. E aí você se perde. E aí você cai num relacionamento em que é bom só para um, para o outro não. Sim. Então é fundamental a gente, se for preciso você trazer, porque é um problema de fato, e aí? E deixa de ser um relacionamento, né? Isso aí. Precisam ter ambos. Óbvio que é maneira de que você fala, né? Sim. Criticando sempre, como a gente falou no episódio anterior, o problema, o comportamento, não a pessoa, tentando sempre ser o mais tranquilo, mais ponderado possível. Sim. E também perceber, né, observar esse outro lado. Porque às vezes já um padrão, às vezes a pessoa ela lida com as situações da vida. Qualquer conversa difícil, qualquer coisa difícil na vida, ela tem uma certa resistência, ela recua. Então será que é um padrão, né? Tá falando de um
de um comportamento que já é acostumado ali a ter ao longo da vida. Então, assim, então é um problema de manutenção ali que precisa ser ajustado. Então, não necessariamente esse outro também, né? Sempre olhar para esses dois. E entrelaçando a comunicação assertiva que a gente conversou aqui. E aí, última pergunta para fechar. Quando as brigas são pesadas, ele me pede desculpa chorando e diz que tem medo de me perder. Isso mostra um real arrependimento ou é mais um jeito de me manter presa? Arrependimento, eu digo que é um 180. Né? O que é isso? Você está indo numa direção, você muda. Não é só chorar. Não é sempre que você chora que de fato você se arrependeu. Às vezes você chora porque a consequência é ruim. Às vezes você está chorando, tem gente que chora fácil, né? Tem gente que é paga para chorar. Então eu acho que o choro ele não mostra arrependimento, ele mostra emoção. Você sentiu alguma coisa ali que disparou o choro. O arrependimento é quando você decide mudar. É quando você vê a pessoa de fato se comprometendo com a mudança. É no dia a dia. Eu não mostro que eu errei contigo, Andressa, me desculpa. Tô arrependido. Tá, e aí? É uma mudança de postura, né? Você vai ver a mudança, você vai ver o arrependimento no dia a dia, quando a pessoa dá um 180. Não digo nem, o pessoal às vezes fala 360, né? Se você der um 360, você volta para o mesmo lugar, e não é lá. Você tem que fazer diferente, Se você estava vindo com esse comportamento, agindo dessa forma, e isso daqui estava gerando um incômodo, um desconforto na relação, eu vou mudar a rota, eu vou agir de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. Agora, Thiago, em contexto assim, de casamento, onde há filhos, se torna uma situação mais complexa, né? Porque a gente está dando ali no contexto familiar mais estruturado. E eu percebo que o casal acaba se preocupando, às vezes, muito por conta dos filhos. Às vezes há essa dificuldade de manejar, até de uma forma de não respingar para os filhos, mas acaba transbordando, enfim. E aí chega nesse momento de tensão. Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um relacionamento tóxico onde já se há filhos, assim, você já recebeu algum caso como esse, assim? Já, e é algo comum, tá, Andressa? Porque às vezes o casal, ele é um ótimo casal parental, né? Os filhos, quando chegam, requer um ajuste do casal. E às vezes aquele casal, que é um casal conjugal, né? Entrou os filhos no meio, eles se tornam também um casal parental. E aí que entra a questão também. Muitos casais se perdem nisso. E aí se tornam apenas um casal parental, deixam de ser um casal conjugal. Já recebi, por exemplo, um caso de um casal em que eles eram ótimos enquanto pais, né? Eles tinham uma relação super saudável, era a família margarina. Só que enquanto casal, o casal conjugal estava totalmente destroçado. Era uma relação tóxica, um feria o outro o tempo todo. Porque às vezes a gente acha assim, eu estou num relacionamento tóxico em que o tóxico é outro. Muitas vezes você também pode ser a pessoa tóxica. E não perceber. Tá. Porque quem é tóxico não sabe que é tóxico. Sim. E aí os dois feriam um ao outro, só que se sustentavam por conta dos filhos, o que é válido, né? Porque quando a gente tem filho, eu tenho filho e não tem como eu viver, pensar qualquer outra coisa sem antes pensar também na minha filha. Mas o que nós precisamos entender é que os filhos a gente cria sabendo que uma hora eles vão embora. Você deixa a sua casa, eu deixei minha casa. E aí não dá pra gente viver só em função disso. Né? Quando os filhos crescerem, quando tiver, sei lá, faculdade, for estudar em outro canto, o que resta da relação daquele casal conjugal? Sim. É você também alinhar uma expectativa real daquela relação com o filho. E enquanto você falava, eu me lembrei de um relato da Fernanda Witwicky, não sei se você conhece. Ela trouxe no Dia dos Pais um testemunho sobre o relacionamento dela com o esposo. E eu achei muito interessante que ela fez, né, uma jogada assim, que quando o Rafa ele se tornou pai, ele virou um paizão. Só que esse se tornar um paizão, ele como esposo deu aquela ofuscada. E o casamento deles ficou estremecido. Aí, enfim, depois de alguns processos, né, alguns alinhamentos, manutenções, ela fala, hoje ele é um pai, né, e ele voltou a ser aquele esposo que ele era para mim. Hoje a gente está muito melhor. Então a gente percebe que no meio de tantas mudanças que a paternidade e a maternidade traz, a gente acaba super focando daquela novidade ali e esquece
o que de fato a gente já está construindo ali um tempo, o que a longo prazo a gente pensando, nossa, é nessa relação que eu vou permanecer. E filhos, realmente, a gente cria para a vida, né? Com certeza. Quando a gente fala sobre esse foco, né, que você dá em um único papel, o prejuízo é, vamos lá, isso já aconteceu, né? De repente tá você lá focado em alguma coisa e alguém te chama, aí você não escuta. E aí te chama de novo, você não escuta. Na terceira vez que te chama, você já dá um grito, o que foi? Né? Geralmente acontece, eu tô aqui, não tô escutando. E às vezes na relação é assim, tem um papel seu, né? Tá ali o casal, tá ali um dos cônjuges chamando, necessitando de atenção, pedindo, olha, vamos olhar para esse ponto. E não tá chegando junto à outra parte. Por quê? Porque tá focado em algo que aconteceu, ou tá preocupado demais como é que vão ficar os filhos, né? Em uma relação conturbada, em uma relação ruim e tudo mais. Já estão, né? Esses filhos já estão ali no meio. Sim. A questão é como que vocês podem se juntar para resolver, se é que dá para ser resolvido, se é que vocês querem de fato isso. Sim, ambos precisam. Muito bom. Olha, muito bom esse episódio, foi muito bom te receber aqui mais uma vez. Eu agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado. As perguntas estavam muito boas. Continuem participando, é muito bacana essa interação de vocês aqui nos episódios. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, espero que você volte mais vezes. Vamos. Então, gente, mais uma vez, se você ainda não me acompanha no Instagram ou do podcast, não deixe de acompanhar a gente lá, andressafernandes.psi e Me Conta Psi. O seu? Meu Instagram é @souzapsicologia com Z. E assim, Andressa, só para finalizar, a gente falou sobre muitas coisas, né? E o que eu costumo dizer é, se incomoda, não deixe chegar, se tá na dúvida, será que eu tô num relacionamento tóxico ou não? Não espera fechar, digamos, um diagnóstico para buscar ajuda, para buscar uma forma de mudar. Você percebe um sinal, se você tá na dúvida, já busca uma orientação, já busca uma terapia, já busca alguém que pode estar ali te instruindo antes de bater um martelo, né? Porque muitas vezes as pessoas batem o martelo quando já passou dos limites, quando a relação já foi para longe. Sim, muito bom, muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom. E, gente, é isso. Para fechar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer ao Le Café, quero agradecer a Bela Flor e Max Williams Fotografias. Mais um episódio aqui. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha agregado de alguma forma. Até o próximo episódio. Beijo!